Passamos uma boa parte das nossas vidas a ser criticados para que melhoremos os nossos pontos fracos. É o professor que insiste que não podemos ficar abaixo da média. São os pais que nos põem de castigo porque fizemos algo errado. E quando crescemos, são os chefes que nos pagam cursos para nos especializarmos nas áreas em que consideram que somos mais limitados. Um dos maiores equívocos que uma pessoa pode cometer quando quer desenvolver as suas habilidades é de focar-se exclusivamente nos pontos fracos, ou seja, no que ainda não é capaz de fazer. Imagine que está na escola e a sua média é de 5. Tirou um 9 a matemática e um 5 a português. Agora diga-me, qual a disciplina que deve dar mais atenção no próximo período? A resposta lógica seria português, certo? Eu também diria isso há uns anos atrás, mas hoje penso de forma totalmente diferente. E ao pensar neste assunto, penso num gráfico que relaciona o nosso bem mais precioso, o nosso tempo versus o quanto evoluímos. No início é mais fácil evoluir, no entanto fica cada vez mais difícil subir cada degrau nessa escala. Pensemos no exemplo anterior de tirar 5 a português estudando determinado tempo. Vamos supor que estudando o dobro do tempo a nota passaria a ser 7. Eu só iria conseguir tirar 10 se eu estudasse muito mais, uma vez que o português não é um ponto forte. Na verdade, todas as curvas têm a mesma curvatura, porém as escalas são diferentes. Vamos imaginar uma pessoa boa em matemática. A curva dela seria bem diferente. Com menos tempo de estudo, ela tiraria uma nota superior à minha. Agora imagine isso aplicando a outras áreas. Se, por exemplo, fosse um bom atleta, ou um bom vendedor, um bom profissional na área em que estuda ou trabalha. Onde quero chegar é que, na realidade, não conseguimos ser ótimos em tudo na nossa vida. Posso treinar futebol 24 horas por dia, mas se a minha coordenação motora ou a falta dela não for a ideal, não vou conseguir ser um Ronaldo. Ou posso dar o meu máximo para ser um grande médico, mas ser apenas mediano, se na realidade nunca tive a potência para tal. Onde quero chegar é que passar mais tempo a corrigir as minhas limitações não é a técnica mais eficaz para desenvolver e me tornar um profissional de sucesso. Eu posso passar a minha vida inteira a estudar português e ser mediano, ou usar o meu tempo para treinar os meus pontos fortes e tornar-me um dos melhores mundialmente. Talvez neste momento estejamos a pensar que não dá para esquecer no que somos mais fracos e focar-nos apenas no que somos bons. Mas pensemos ainda no exemplo. Se a pessoa estudar ainda menos português, ela irá ter problemas, o que na verdade está correto. Seria um erro que alguns ainda cometem, nem sequer olhar para aquilo que nos pode atrapalhar. Neste exemplo, o aluno poderia até mesmo ter que repetir o ano por causa disso. Por isso é que devemos desenvolver os nossos pontos fortes e administrar os pontos fracos. Por exemplo, alguém que nunca tenha gostado de falar muito, mas que por outro lado tenha capacidade de sintetizar, o que é que pode fazer? Por não gostar de falar muito, poderia treinar a vida toda a sintetizar o que gostaria de partilhar com as outras pessoas. Poderia ser o aluno que faz resumos de 7 minutos para uma turma toda de livros de cerca de 300 páginas e que tinha o teste mais fácil de ser corrigido pelo professor pela sua capacidade de não divagar. A ideia é simples. Focar nos pontos fracos vai fazer-nos gastar imenso tempo para ser apenas mediano. E se olharmos à nossa volta, percebemos exatamente isso. Pessoas a esforçarem-se muito para serem apenas medianas, só porque se focam naquilo em que não são realmente boas. No entanto, há um grupo de pessoas, onde a partir de agora poderá estar incluído, que entende o poder de se focarem nos pontos fortes. E dentro destes procurar especificamente tudo o que o faça evoluir, usando todo tipo de técnicas para se aperfeiçoar, fazendo com que se destaque dentro de determinada área, usando assim o seu tempo para trabalhar os seus pontos fortes e administrar os seus pontos fracos. Então, mas o que significa isto de administrar os pontos fracos? Primeiro, melhore um pouco os seus pontos fracos. Por exemplo, aumentar a média é complicado. Ter dificuldade em falar em público também é. Por isso, o ideal será, por exemplo, procurar um curso para aprender técnicas para falar em público ou estudar um pouco mais para conseguir subir a nota. Execute, por exemplo, um sistema de apoio. Implemente um sistema de apoio. Este é um dos segredos. Se é uma pessoa desorganizada, em vez de gastar energia a tentar ser a pessoa mais organizada do mundo, deve tentar arranjar ferramentas que ajudem a planear o seu dia. Em terceiro lugar,
Use os pontos fortes para superar os seus pontos fracos. Ou seja, se é bom em matemática e mau em português, tente usar a lógica usada na matemática para ajudar na interpretação do texto português. Pense no que é bom e use isso para superar os seus pontos fracos. Em quarto lugar, procure a ajuda de alguém. Ou seja, se é mais fraco em algum aspecto, poderá sempre procurar alguém que seja especialista nessa matéria para o poder ajudar. Será de certeza uma das melhores maneiras de administrar um ponto fraco e criar sinergias. Agora que já sabemos como administrar os pontos fracos, mais importante é saber identificar quais são os pontos fortes para que nos possamos desenvolver e evoluir ainda mais. E se tem dificuldade em identificar quais são os seus pontos fortes, saiba que isso pode levar algum tempo, mas que vale cada segundo, pois é isso que vai alavancar a sua vida. Então, para o ajudar a identificar quais são os seus pontos fortes, aqui vão algumas dicas. Primeiro, procure testes de personalidade, que poderão ajudar a perceber alguns pontos cruciais das suas características pessoais. Mesmo que demore algum tempo a acreditar, os resultados vão indicar alguma direção para onde se focar. Em segundo, relembre a sua infância. Quando ainda somos crianças, somos seres livres, que só fazemos o que gostamos de fazer. Por isso, uma excelente maneira de começar a perceber os seus pontos fortes é relembrar o que gostava de fazer enquanto criança e o que se sentia bem a fazer. O que fazia em criança é uma ótima dica no que se poderá focar enquanto adulto. Em terceiro lugar, o que faz bem quando se sente, pense no que faz bem quando se sente pressionado. Ou seja, quando somos mais desafiados e temos que agir com algum sentimento de stress, é que percebemos em que é que afinal nós nos damos mesmo bem. E por último, reflita sobre a sua vida. Nessa caminhada de descoberta sobre os pontos fortes, encontram-se vários caminhos que por vezes nos mostram que estamos errados. Só devemos sentir-nos gratos por isso. Vemos muitas pessoas paralisadas na sua zona de conforto, com medo de tentar coisas novas, com medo de falhar. Por isso, a pergunta é: tem refletido sobre a sua vida e sobre as decisões que deve ou não tomar para viver de acordo com o seu propósito? A verdade é que só temos uma única vida e que deve ser gasta com sabedoria, mas acima de tudo deve ser gasta e não apenas vivida. Então, se identifica com algum destes pontos ou conhece alguém que tem maior tendência em focar-se nos seus pontos fracos em vez de potencializar os seus pontos fortes, partilhe comigo nos comentários que eu vejo de que forma posso ajudar.